Oi pessoal, sou eu, o professor Almir. Vamos à nossa revisão de Direito Empresarial sobre sociedades limitadas, como eu havia prometido para vocês. Bom, a primeira coisa importante nós lembrarmos que a sociedade limitada é uma forma de organização societária muito utilizada hoje, no meio empresarial, tendo em vista que a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas que já foram integralizadas. Os sócios, então, eles são responsáveis, por essas cotas, pela integralização da parte de cada um, de forma solidária. Tá? Então, há uma responsabilidade individual do sócio pelo valor de suas cotas e uma responsabilidade solidária destes mesmos sócios pela integralização total do capital social. Lembrando que essa responsabilidade é pelo período de 5 aninhos. Tá? Bom, tendo em vista a publicação da medida provisória número 881 de 2019, as sociedades limitadas, que antigamente só podiam ser constituídas por 2 ou mais pessoas, a partir de agora elas podem ser constituídas só por uma pessoa, ou por mais pessoas. Tá? Esse tipo societário usa as suas normas regulamentadas no Código Civil ou então as normas subsidiárias da sociedade simples, se o contrato social não mencionar nada, ou então as normas das sociedades anônimas. Mas prestem atenção, muita atenção. A aplicação das normas subsidiárias da sociedade anônima só irá ocorrer se no contrato social houver uma cláusula estipulando expressamente que a sociedade limitada seguirá as regras subsidiárias da sociedade anônima. Não havendo cláusula no contrato social informando que a aplicação das normas da sociedade anônima é aplicada de forma subsidiária, aplica-se então as regras da sociedade simples, tudo bem? Bom, esse tipo de sociedade pode usar como nome empresarial tanto uma firma quanto uma denominação, ou um ou outro. Para quem não se lembra, firma é um nome empresarial formado pelos sobrenomes dos sócios e denominação é um nome empresarial formado por um nome de fantasia. Bom, pessoal, esse tipo societário, como eu havia comentado com vocês, ele se caracteriza por apresentar como principal atrativo para os empresários a responsabilidade limitada dos seus sócios. Mas é sempre assim? Não, cuidado, não é sempre assim. Existem algumas situações em que os sócios vão responder com o seu patrimônio pessoal. Tá? Então, há exceções à responsabilidade limitada nas sociedades limitadas e essas exceções são importantíssimas. É sempre bom nós lembrarmos muito bem das exceções. Nas provas, a probabilidade maior é cair sobre exceções do que basicamente sobre regra geral. Então, vamos lá. Primeira coisa, a primeira exceção que nós temos é a violação da legislação ou então a violação do contrato social. Os sócios que praticarem atos violando a legislação, praticando um crime, ou então, quando eles violarem as normas do contrato social, eles podem ter o seu patrimônio pessoal utilizado para o pagamento das dívidas da sociedade. Ou então, se for aplicada a regrinha geral de desconsideração da personalidade jurídica, quando nós temos situações de fraude contra terceiros ou de abuso da própria personalidade jurídica. Há exceção também na responsabilidade de limitação aquelas dívidas previdenciárias e as dívidas de natureza tributária. O artigo 135 do Código Tributário Nacional determina que são responsáveis com seu patrimônio pessoal também aqueles sócios que exerciam função de gerência nas sociedades limitadas. Mas olha, cuidado, hein? Aqui, com relação à exceção da responsabilidade limitada dos sócios por dívidas tributárias ou por dívidas previdenciárias, somente os sócios gerentes serão responsáveis. Tá? E, eventualmente, se houver uma redução injustificada do capital social, que for devidamente impugnada pelos credores quirografários, também é possível desconsiderar a responsabilidade limitada dos sócios e atingir o seu patrimônio pessoal. As sociedades limitadas possuem um capital social definido, que é indicado no contrato social, dividido em cotas. Cuidado, é importante, as cotas das sociedades limitadas, elas não precisam ter necessariamente o mesmo valor. Elas podem ter valores iguais ou então valores desiguais.
né? Uma vez definido o valor da cota no capital social, esse valor é indivisível. Tá? Então é importante, nós temos no contrato social a indicação do valor do capital social e depois a divisão desse capital social por cotas. O valor individual da cota, enquanto não se altere o contrato social, ele é considerado indivisível. Tá? E os sócios podem integralizar, ou seja, podem pagar esse capital social através da transferência de dinheiro, de bens ou então de créditos. E esse capital social, nas sociedades limitadas, nas sociedades anônimas, na maior parte das sociedades, segue o princípio da intangibilidade. O que é isso? O princípio da intangibilidade é a impossibilidade dos sócios utilizarem o patrimônio da sociedade, seja ela limitada, aqui no caso que nós estamos estudando, de forma a reduzir o patrimônio a um valor inferior àquele indicado no capital social. Tá? Então, o capital social que está indicado no contrato social deve ser o valor mínimo de patrimônio da empresa. Os sócios não podem, explorando a atividade econômica, reduzir o patrimônio da empresa a um valor menor do que o capital social indicado no contrato. Se isso acontecer, os credores quirografários têm o prazo de 90 dias para impugnar essa redução. Apesar que isso é uma situação que raramente acontece, eu particularmente, com mais de 20 anos como experiência de professor empresarial, como advogado, nunca vi uma situação dessa. Os sócios, depois de constituída a sociedade, eles podem ceder suas cotas para terceiros. É importante lembrar que nas sociedades limitadas, o contrato social pode definir isso, se é permitido, se é proibido ou se é necessário uma sujeição da vontade dos outros sócios. Mas a regra geral, se o contrato social não falar nada, a cessão de cotas vai ser permitida desde que não exista uma oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. E depois de transferidas as cotas, é necessário a anotação na modificação do contrato social. Se o sócio vier a falecer nas sociedades limitadas, os seus herdeiros têm direito a receber o patrimônio das cotas. Essa é a regra geral. Os herdeiros não assumem automaticamente as cotas. E uma coisa muito importante, os herdeiros não assumem função de gerência. Se o sócio era sócio-gerente e faleceu, os seus herdeiros recebem as suas cotas, mas não recebem automaticamente a função de gerência. A regra geral prevista no Código, no artigo 1028 do Código Civil, é de que os herdeiros têm direito ao patrimônio, a não ser que os sócios resolvam dispor no contrato social que os herdeiros receberão as cotas e continuarão explorando a atividade econômica na sociedade limitada. A administração dessa sociedade é feita por uma pessoa física ou jurídica que seja sócia ou não, que deve estar designada no contrato social ou então em um instrumento separado. Tá? Caso o administrador não seja sócio da sociedade limitada, ele pode, no exercício da gestão, ser destituído do cargo a qualquer tempo pelos demais sócios. Ou então, se ele for administrador, ele só vai poder ser destituído do cargo, se houver uma justa causa e uma manifestação de pelo menos 2/3 do capital social. Esse administrador é o responsável por usar a firma da sociedade. O que significa isso? Significa que ele é o responsável por representar a vontade da pessoa jurídica e, anualmente, ele tem que prestar contas da sua atividade, apresentando o balanço social, o balanço econômico da empresa, para demonstrar aos outros sócios a sua atividade econômica. Não podem ser administradores das sociedades limitadas. Atenção! Essa é uma regra de direito privado, mas que nós temos que ter atenção quanto a essas proibições em casos de concurso, em casos de provas bimestrais. Além das pessoas que estão impedidas por legislação especial, que não podem exercer atividade empresarial, as pessoas que forem condenados a penas que vedem, mesmo que temporariamente, o acesso a cargos públicos, as pessoas que foram condenadas por crimes falimentares, crimes de prevaricação, de suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação dessas pessoas. Tudo bem? O administrador, nas sociedades limitadas, ele está sob a fiscalização de um órgão facultativo.
que existe apenas em sociedades com uma quantidade maior de sócios, chamado Conselho Fiscal. Tá? Ele é um órgão que tem que ser composto por pelo menos 3 membros da sociedade com poderes de fiscalização da administração. Tá? Os membros do Conselho Fiscal, isso é importantíssimo você se lembrar nas suas avaliações, né? Eles não podem ser os próprios administradores, porque a função deles é fiscalizar a administração. Então não seria adequado que um membro do Conselho Fiscal fosse um dos administradores. Né? Se essa sociedade tem sócios minoritários, os sócios minoritários vão participar de forma exclusiva com a eleição de um membro no Conselho Fiscal, quando ele houver, se ele houver. A sociedade também tem um outro órgão que se reúne esporadicamente, chamado Assembleia. Mas importante, muito cuidado. Nas sociedades limitadas, só é obrigatória a constituição de Assembleia quando nós temos 11 sócios ou mais. Até 10 sócios é feita uma reunião entre eles para decidir as questões mais importantes da sociedade. Tá? No caso de sociedades limitadas, nós temos então que os sócios que não participam da gestão direta da sociedade, que não são sócios gerentes, se essa sociedade tem até 10 sócios, as decisões são tomadas em reunião. Se ela tem 11 ou mais sócios, as decisões são tomadas em assembleia. Tá? O Código Civil, no artigo 1071, determinou algumas situações que só podem ser decididas em assembleia ou reunião de costistas, sendo a mesma obrigatória quando a sociedade tiver número superior a 11 sócios, como nós já falamos para vocês. É necessário que os sócios publiquem edital convocando os demais para essa assembleia, que se instala com uma presença mínima de 3/4 do capital social votante em uma primeira convocação, e depois, em uma segunda convocação, é possível instalar-se com qualquer número. A assembleia tem que ser realizada pelo menos uma vez por ano. E as questões que o administrador não pode decidir sozinho, que tem que ser votadas ou em assembleia e reunião, são a aprovação das contas do administrador, a eleição dos administradores, destituição desses administradores, fixação da remuneração deles, modificação do contrato social, incorporação, fusão, dissolução da sociedade, nomeação e destituição de liquidantes e pedidos que o código chama de concordata, já está desatualizado, mas na verdade pedidos hoje de recuperação extrajudicial. Tá? Os sócios vão votar nas assembleias sempre de acordo com o percentual que eles têm no capital social. Se o sócio tem 30% do capital social, ele tem 30% de votos. Tá? Ele pode ser representado na assembleia por outro sócio, por um procurador, ou ele pode se fazer representar individualmente. Tá? Os quórums de deliberação vão ser mais ou menos 3/4 para modificação do contrato, transformação da empresa, como fusão, cisão, maioria absoluta para decisões sobre recuperação judicial, designação, destituição e remuneração de administradores, e maioria simples para aprovação de contas do liquidante. Esse contrato social pode ter o seu capital social aumentado ou reduzido, de acordo com o interesse da sociedade. E o aumento ou redução sempre vão ocorrer ou pelo aumento da quantidade de cotas, ou pela redução da quantidade de cotas, ou pelo aumento do valor das cotas, ou pela redução do valor das cotas. Mas nós temos algumas regrinhas importantes sobre aumento e redução de cotas que nós precisamos destacar. Tá? Bom, primeira coisa importante, toda mudança de cotas tem que ser averbada, tem que ser modificada junto ao contrato social. Tá? A modificação do valor do capital social tem que atingir os sócios de maneira sempre proporcional ao valor de suas cotas. E a redução precisa obrigatoriamente de justificativa. Tá? Essas são questões que vocês não podem esquecer. Com relação à liquidação dessas sociedades, elas seguem as regras gerais de liquidação das sociedades simples, que permitem a extinção da sociedade, a sua liquidação, quando os sócios não tiverem mais affectio societatis, ou seja, não tiverem mais condições de continuar esse plano de atividade, quando não tem mais o objeto social, ou então quando os sócios tiverem uma decisão judicial encerrando a atividade, a atividade econômica da empresa. Muito bem, meus queridos, essa é uma simples revisão que eu fiz para vocês
Tomara que vocês estudem bastante e tenham excelente nota nas suas provinhas. Um abraço, professor Almeida.